Queridos, nós vamos hoje ao livro do Gênesis, capítulo de número 9. No capítulo 9, nós vamos ler alguns versos da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 9. Glórias a Deus. O mais importante da nossa vida é meditarmos na palavra de Deus. Eu sempre digo que quando você entende a palavra de Deus, quando você se alimenta com a palavra de Deus, você passa a ter vitórias na sua vida em todas as áreas. É muito importante? Não. É necessário. Há uma diferença entre o importante e o necessário. Por exemplo, o que é importante? É eu ter uma casa melhor, um carro melhor. O que é importante? É ter um tênis mais chique, mais caro. O que é importante? É você fazer a viagem dos sonhos. Mas se você não fizer a viagem, você continua vivendo. Se não tiver uma casa melhor, dá para viver nessa que você tem. Se não tiver um carro melhor, você continua andando com o que você tem. Agora, necessário é o que não pode faltar. Por exemplo, a água. Faltou água, não adianta nem insistir, porque não vai viver. O ser humano tem a necessidade de beber água. Faltou alimentação, ele também não vai viver. São coisas necessárias. E a palavra de Deus é uma necessidade que temos. Se você não se alimentar com a palavra de Deus, já está claro que você não vai chegar longe. Você não vai viver. Gênesis capítulo de número 9, versos de número 20, 21. Nós vamos fazer esta leitura. Olha o que diz. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Amém. O tema da minha reflexão esta noite é cuidado com a bênção. Olha para alguém e diga assim: quando Deus te abençoar, mais ainda, redobre o seu cuidado. Queridos, ser abençoado é um desejo de todos os seres humanos. Até porque Deus, Ele nos fez acostumar com a bênção. Pastor, como que Deus nos fez acostumar com a bênção? É só você ler a Bíblia, você vai perceber que quando Deus criou o homem, Deus já abençoou o homem. Quando Deus criou Adão, que Adão é o ser humano, quando Deus cria o ser humano, Ele já abençoa. E a bênção Deus libera através da sua palavra. Ser abençoado é um privilégio. Ser abençoado é uma alegria. Não tem nada melhor do que você viver uma vida abençoada. Há pessoas que se esforçam para serem abençoadas. Observa que existem igrejas aonde vão multidões e multidões que vão em busca do quê? Da bênção. Querem ser abençoadas. Nós nos esforçamos muito para sermos abençoados em muitas ocasiões. Quando a Bíblia já deixa uma promessa clara, que a bênção para nós que servimos a Jesus, ela vem mediante a nossa obediência. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo de número 28 e o verso de número 1, Moisés, ele está ensinando o povo o segredo para eles serem abençoados. E olha o que Moisés diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E quando chega no verso 2, olha o que diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus.
Então o que eu aprendo aqui é que quando eu tenho um padrão de vida baseado nas Escrituras, e quando eu obedeço a palavra, logicamente que eu não preciso fazer nenhum esforço para ir atrás da bênção. É a bênção quem vem atrás de mim. É a bênção quem me procura. Eu tenho certeza que se você obedecer a palavra, aonde você passar, as bênçãos de Deus passarão com você. Aonde você for, elas vão te seguir. Lembra do salmista, que ele cantando o seu salmo, ele disse: certamente que a bondade e a misericórdia estarão ao meu alcance? Não, ele disse: me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias. Ele está dizendo: aonde eu for, a bondade e a misericórdia vai comigo. Aonde eu passar, a bondade e a misericórdia, ela estará me seguindo. Esse é princípio bíblico. E é princípio que não temos como nós mudarmos. Mas quando lemos a Bíblia Sagrada, eu estava meditando, eu cheguei à conclusão de que existem duas coisas perigosas. Primeira coisa perigosa é você viver uma vida desprovido da bênção de Deus. É muito perigoso. É muito perigoso quando você precisa ser abençoado e a bênção não vem. Eu conheço pessoas que já desistiram de caminhar com Cristo, exatamente porque esperaram a bênção, e a bênção que ela esperava não era a bênção que Deus queria dar, e a expectativa foi frustrada, acabaram por desistir. Quantas pessoas que pecam e cometem pecados gravíssimos, e quando você questiona as razões de terem cometido tais pecados, sabe o que elas respondem? Que a razão de ter cometido aquele pecado é exatamente a ausência da bênção na sua vida. Você pode observar que quando alguém é preso cometendo um crime, um roubo, e às vezes o repórter, ele pergunta: por que você roubou? Por que você entrou nesta vida? Observa as respostas que eles dão. Ah, eu entrei nessa vida porque na minha casa faltou a bênção da alimentação. Não tinha comida para os meus filhos. Não tinha provisão. Você observa que outros dizem: eu entrei nesta vida. Lógico que nada disso justifica o erro que eles cometeram. Mas eles dizem: eu entrei porque faltou a bênção de ter uma boa escola, a bênção de ter um pai, a bênção de ter uma mãe, a bênção de ter uma boa casa para morar. E eles dizem que a ausência da bênção fizeram com que perdesse o equilíbrio, e eles cometessem erros, pecados gravíssimos, crimes, que acabaram trazendo consequências maléficas e consequências indesejadas para famílias dessas pessoas, para os ambientes aonde elas vivem. Mas lendo a Bíblia, eu chego à conclusão que a presença da bênção, ela também acaba trazendo alguns transtornos na vida daqueles que não sabem como conviver com a bênção. Você já viu pessoas que não sabem viverem bem? Você já viu pessoas que não sabem ser abençoadas? Você já viu pessoas que quando elas chegam lá em cima, elas se esforçam para caírem? Você já viu pessoas que quando tudo está bem, todas as coisas estão indo bem, elas lutam para fazer as coisas ficarem ruins? Pessoas que quando estão prosperando, estão bem empregadas, elas dão um jeito de criar algum transtorno no emprego para que perca este emprego, porque elas têm dificuldades de conviverem sendo abençoadas. Olha para a Bíblia, você vai ter vários exemplos de homens que eles viviam muito bem, mas depois que esses homens alcançaram bênçãos grandes, depois que esses homens tiveram grandes conquistas nas suas vidas, eles passaram a viver mal. Eles começaram a usar aquilo que Deus deu para fazer coisas erradas. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês.
Vocês lembram de Moisés? Moisés, ele nasce no Egito, e ele nasce no meio dos escravos. Mas a Bíblia diz que por uma provisão de Deus, por uma ação de Deus, quando colocaram Moisés dentro de uma arca, para que ele fosse devorado ou morto lá no rio Nilo, ele acabou sendo salvo por uma das filhas do faraó. E quando Moisés é salvo, ele vai ser criado como se ele fosse da família real. E a Bíblia diz que quando Moisés, ele chega aos 40 anos de idade. Sabe quem era Moisés aos 40 anos? Ele não era um homem tentando conquistar alguma coisa na vida. Ele não era alguém tentando reconquistar alguma coisa. A Bíblia diz que ele já estava formado em todas as ciências do Egito. Ele tinha treinamento de artes marciais da época antiga. Ele entendia de luta, ele entendia de economia, filosofia, ele entendia de tudo. Quando ele estava nesse nível, sabe o que Moisés cometeu? Um crime. Ele resolveu matar um egípcio e ocultar o cadáver daquele egípcio. Quando foi que ele cometeu esse erro? Depois que ele já estava formado, a vida dele já estava muito boa, e ele acabou se perdendo, quando ele estava bem. Por que não lembrar na Bíblia de Davi? Quando foi que Davi cometeu o adultério e o homicídio? Era quando ele cuidava de poucas ovelhas? Não. Quando foi que Davi cometeu o adultério e o homicídio? Era quando ele tinha que lutar contra leões, contra ursos? Não. Ele resolveu cometer, quando ele tinha o poder para sair livre daquele crime. Ele resolveu entrar por esse caminho, quando ele estava abençoado. Ele já havia vencido as guerras, ele já havia tido várias conquistas na vida, a vida dele já estava boa, ele estava rico, ele estava poderoso. Ele aproveita a bênção que ele tinha de estar assentado no trono da nação, e ele resolve cometer um adultério e um crime. Por que não lembrar na Bíblia outros exemplos? Por que não lembrar de Judas Iscariotes? Quando foi que Judas resolveu vender Jesus? Foi no dia que ele conheceu? Não. Ele teve que esperar ao ponto de ter conquistado a confiança de Jesus. Quando Jesus já confiava nele, Jesus já tinha uma habilidade de relacionamento com Judas. Eles estavam se relacionando bem, tudo estava indo bem. E é exatamente quando Judas se torna um tesoureiro, quando Judas passa a ter um cargo no meio daquele grupo simples, um grupo formado por homens simples. Tinha alguns, sim, de nível elevado, tinha alguns muito inteligentes, sim, mas a maioria simples ali da região da Galileia. Quando Judas está influente, ele resolve usar a influência dele para pecar. Deus te trouxe aqui esta noite para ministrar o teu coração, para que você não use as bênçãos que ele te deu para obras erradas, para o lado negativo. Que você não use o dinheiro que ele te deu para cometer pecados. Que você não use as oportunidades que ele te deu para cometer erros. Que você saiba valorizar as bênçãos que Deus te deu. Que você saiba valorizar o local onde Deus te deu, o local onde Deus te colocou. Que você saiba valorizar a família que você tem, os amigos que você tem, a igreja onde você está, aquilo que Deus tem ministrado sobre a tua vida. Quando Deus te abençoa, é nessa hora que você deve redobrar a sua atenção. É nessa hora que você deve redobrar a sua vigilância. E o texto que nós escolhemos para ler aqui esta noite é exatamente o livro do Gênesis, o capítulo de número 9. Quando a Bíblia mostra que o Noé estava muito bem. O Noé estava extremamente bem. Ele havia conseguido realizar o seu maior projeto, que era o projeto de Deus, de Noé ter construído a arca e ter salvo toda a fauna. Ele tinha tido sucesso.
Quando Noé chamou o leão e a leoa, eles vieram. Quando Noé chamou a tartaruga veio naquela calmaria dela, mas ela veio, entrou na arca. Noé chamou o jumento e o jumento também veio. Nem que fosse empacando pelo caminho, mas o jumento chegou na arca. Noé teve sucesso em colocar todos os animais na arca. Ele teve sucesso de atravessar o dilúvio. E quando o dilúvio termina, ele está são, ele está salvo. Noé então toma uma decisão. Olha a decisão fantástica e formidável que Noé toma. Ele decide construir o quê? Uma arca? Não, ele não quer mais arca. Ele resolveu fazer uma lança, ele não quer mais lança. Talvez o Noé estava tão estressado que o Noé não queria nem ver bicho mais na sua frente. Ele não queria ver mais nada. Ele dizia: já estou cansado, esse negócio de ficar dentro da arca durante aqueles dias, muitos animais. Eu vou mudar, eu vou inovar. Ele já era idoso e ele estava mudando. Ei, guarda essa frase: nunca é tarde para você mudar. Ainda dá tempo de você mudar muitas coisas na sua vida. Amém. Não interessa o quanto você perdeu lá atrás. Não interessa quantas coisas erradas você já fez. Ainda dá tempo de você mudar e terminar tudo muito bem. Quem recebe isso, diga glórias a Deus. Lá está o Noé. E o Noé toma a decisão do seguinte: eu não vou mais mexer com animais e também não vou mais mexer com esse negócio de arca, de embarcações e nem de navio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou plantar uma vinha para mim. Lá vai o Noé plantar a vinha. O Noé vai plantando e formando as parreiras. E o Noé vai plantando, e a bênção de Deus estava sobre Noé. A bênção de Deus estava sobre Noé de uma maneira tão linda, que tudo que Noé plantou, ele teve o privilégio de colher. É uma bênção. Quando você planta e você colhe. Quando você investe e desfruta dos resultados do investimento que você fez. O Noé planta. E quando chegam os dias da colheita, lá está o Noé para colher. E aí, ele consegue colher? É lógico. Não houve pragas na sua vinha. Os animais não destruíram a sua vinha. Nenhuma fera acabou com nada. Ele plantou e lá está o Noé colhendo. Mas diz a Bíblia que depois que o Noé colhe aquela uva, ele colhe tudo, ele resolve fazer o seguinte: eu vou fazer um vinho para mim. Ele diz: eu estou muito abençoado, Deus me abençoou muito, porque eu plantei e deu certo, eu colhi. Eu semeei, aquilo que eu semeei germinou, cresceu e eu já posso colher. Lá está o Noé. Quando Noé começa a beber o vinho, ele vai bebendo igual se bebe algumas pessoas bebida forte. Ele pensa: se dá frio, bebe para esquentar, e se dá quente, bebe para esfriar. Acorda para beber e bebe para dormir. Lá vai o Noé, está bebendo, bebe daqui, bebe dali, e vai ficando meio alegre. De repente, o Noé está bêbado e nu. Ele tirou toda a sua roupa dentro da sua vinha. O Noé está cometendo um grande escândalo, uma grande vergonha. Aquele homem que tinha salvado a humanidade, aquele homem que tinha salvado os animais, sabe como ele estava agora? Bêbado. E ele estava bêbado por quê? Porque as coisas deram erradas na vida dele? Não. O Noé está bêbado por quê? É porque ele estava frustrado com a vida? Não. O Noé está bêbado, sabe por quê? Exatamente porque ele tinha sido abençoado. Ele estava bêbado porque ele tinha plantado e colhido. Ele estava bêbado porque o que ele fez deu certo, mas ele usa o que deu certo para alcançar coisas erradas. Tome cuidado com a bênção. Aleluia. Quando Deus te abençoa, é hora de você redobrar a sua atenção. Quando Deus te abençoar, é hora de você redobrar o seu cuidado. Ei, Deus te deu a família que você sonhava?
Cuide bem dessa bênção que Deus te deu. Deus te deu o casamento que você desejava ter. Você tem ao seu lado uma esposa guerreira, que sempre está do seu lado, que compreende seus momentos de dificuldades. Isso é uma bênção. Cuide dessa bênção. Você tem ao seu lado um marido que te entende, que te compreende, que vai à luta, que não é preguiçoso, é um guerreiro. Cuide, isso é uma bênção. Tome cuidado. Pastor, eu tenho que cuidar, tem que cuidar mesmo. Ei, o Noé é abençoado, mas ele não toma cuidado. Observa o que a bênção faz com Noé, por ele não saber se relacionar com ela. A primeira coisa que acontece com Noé é que o fato dele estar abençoado fez ele perder o equilíbrio. O bêbado tem equilíbrio para andar? O bêbado anda assim bonitinho? Não. O bêbado vai para cá e vai para lá, e não tem ninguém, diz, não empurra não, não mexe comigo não, mas ele está sozinho. O Noé está desequilibrado, sozinho. E porque ele está desequilibrado, ele tinha sido abençoado. Quantas vezes Deus abençoa as pessoas e elas perdem o equilíbrio? Quantas vezes Deus abençoa as pessoas e aquelas que estavam andando firmemente, caminhando para a igreja, sabe o que vão fazendo? Vão deixando de caminhar com Deus. Quantas vezes Deus abençoa alguém, e esse alguém que estava tendo uma vida de oração, de consagração e de jejum, vai deixando de jejuar. Quantas vezes Deus abençoa alguém, e esse alguém que Deus abençoou começa a andar de forma torta, errônea. Ei, eu já conheci pessoas que estavam orando, e eu fiquei observando aquela família. Eu disse, eu vou orar para que Deus te prospere, te dê um bom salário. E falou alguns valores de salário, nada muito alto. Digamos que conversávamos de coisa de 4 ou 5 salários. Você sabe o que aquele homem disse? Pastor, Deus me conhece, e eu ganhando um dinheirão desse, eu não vou ficar na igreja ganhando um dinheirão desse. Eu vou acabar me desviando. É porque não tem estrutura de ser abençoado. Noé não tinha estrutura de ter uma vinha. Noé não tinha estrutura para ter vinho na sua casa. Ele não tinha estrutura para ser abençoado. Talvez você está perdendo o teu equilíbrio porque Deus te deu um bom emprego. Talvez você está perdendo o teu equilíbrio porque você está vivendo a melhor fase da tua vida. Talvez você está perdendo o seu equilíbrio porque você está vivendo a melhor fase de provisão financeira na sua casa. Deus te trouxe aqui para dizer, cuidado com a bênção. Aleluia. Aumente a sua vigilância. Aumente a sua comunhão com Deus. Pega na mão de alguém do seu lado e diga, quando Deus te abençoar, mais do que já tem te abençoado, diga para ele, não perca o equilíbrio. Ei, o Noé perdeu o equilíbrio. Mas escuta, o Noé não perdeu somente o equilíbrio. O Noé está abençoado. E ele está tão abençoado que agora ele está embriagado. Ele está bêbado. Vai para lá, vai para cá. Sabe o que acontece com Noé? Ele tem problema com a sua visão. A visão do Noé fica como embaçada. A visão dele já não é mais a mesma. Você já observou um homem embriagado? A visão dele não é boa. Ele olha as coisas e parece que ele não está vendo. Ele olha e parece que ele não está percebendo. Ele olha e diz que está tendo miragens. Às vezes ele olha um homem e ele vê 2. Às vezes ele vê uma mulher e ele diz que ele está vendo uma capa de uma revista. E ele fica todo empolgado. Já viu um homem bêbado? Ele olha o dinheiro dele e não tem noção do que ele está vendo. Noé está com a visão embaçada, a visão dele está turva. Porque ele não está enxergando bem as coisas. É porque ele havia sido abençoado e não soube conviver com a bênção. Ele pegou a bênção que Deus deu para ele e usou de maneira errada. Ele exagerou bebendo aquele vinho. Ele não soube ter uma vinha. Então ele foi tão abençoado
abençoado que essa bênção interferiu a visão dele. Olhe para cá, porque vai doer o que eu vou falar agora. Tem pessoas que mal são abençoadas. Sabe como elas te olham? De cima para baixo. De cima para baixo. Sabe como que elas olham para você? Elas começam a te medir da cabeça até os pés e olhar com desdém. Elas fazem de conta que não te vê mais. Ela foi abençoada, a visão mudou. Ela começa a te ver como se fosse um produto, alguém que não vale a pena. Começa a humilhar, sobe para a cabeça, começa a ter olhares altivos e perde a simplicidade das coisas. Simplesmente porque foi tão abençoado, ele já não consegue mais ver brilho aonde ele via brilho. Ele já não consegue ver alegria aonde ele via alegria. É porque ele não está sabendo conviver com a bênção de Deus. Quantas pessoas que quando são abençoadas já passam a olhar mal para a família. A família que era para ele olhar como prioridade, ele esquece da família e lá vai ele curtir a vida. Quantas pessoas que quando são abençoadas já olham para o bairro que mora, começam a humilhar as pessoas, maltratar, a visão mudou, porque não está sabendo conviver com a bênção. Escuta o conselho de Deus para a tua vida. Quando Deus te abençoar, não perca a visão. Quando Deus te abençoar, mantenha os seus olhos fixos em Cristo. Quando Deus te abençoar, não perca tempo olhando para as coisas do mundo. Ei, quando Deus te abençoar, não fica pensando, não, agora eu tenho dinheiro, eu posso comprar um uísque dos mais caros. Não, agora eu tenho dinheiro, eu vou para a balada que eu sempre tive o sonho de ir, é para lá que eu estou olhando. Não, agora eu tenho dinheiro, eu posso ir ali, eu posso ir aqui. Não, quando Deus te abençoar, mantenha os olhos no alvo que é Cristo. Continue olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando toda a afronta. Ele assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para ele, porque é dele que vem tudo que nós precisamos, é dele que vem tudo que nós necessitamos. E se você está olhando para ele, eu tenho certeza que você vai chegar aonde ele está, no céu de glória. Quem pode dar uma glória bem alta? Olha para essa pessoa do seu lado e diga: quando Deus te abençoar, não perca a visão. Ei, mas Noé, ele foi tão abençoado que essa bênção começou a interferir nos seus gestos. Você já viu como que o bêbado gesticula? A bênção, ele perde o controle e ele começa a fazer gestos que ele não deveria fazer. Imagine a bagunça que Noé está fazendo. Ele já estava com mais de 500 anos, peladão, bêbado. Imagine que cena fantástica. Quase 500 anos e todo fortão, musculoso. E está lá, brinca daqui, pula dali e fala besteira. O homem de Deus que salvou o mundo, ele está nessa. Ele muda a gesticulação. Quando Deus te abençoar, cuidado com os seus gestos. Tem pessoas que nunca podem estar em cima, porque todas as vezes que esteve em cima, começou a pisar em quem estava embaixo. Tem pessoas que nunca podem prosperar. Talvez você é um desses que está me ouvindo aqui hoje. Dói, mas eu tenho que te falar a verdade. Você ora, se esforça para prosperar, mas Deus te conhece. E Deus já sabe, você não pode prosperar. Porque se prosperar, a primeira coisa que você vai fazer é dar um pé na família que você tem. Não há nenhum propósito em Deus te prosperar desse jeito. Você não pode prosperar, porque se prosperar, você vai voltar para aquela vida antiga. Eu me lembro de um testemunho de um homem cego. E aquele homem cego glorificava muito a Jesus no culto.
E ele glorificava com tanta alegria. E ele vinha com a sua família para a igreja. E quando foi um dia, o pregador se sente comovido. E o pregador diz: eu vou orar para Deus curar esse homem. Não, nós temos que orar para Deus devolver a visão para esse homem. Quando a esposa ouviu isso, disse: pastor, por favor, não. Disse: mas como? A senhora quer um homem cego? Sim, pastor. Esse homem, a senhora não quer que enxergue? Não, pastor. Quando esse homem enxergava, ele batia em mim, batia nos filhos, ninguém podia vir para a igreja, ele era arrogante, prepotente, só dava trabalho. Ele ficou cego e virou um anjo. Olha como ele vem para a igreja, olha como ele adora Jesus. Se esse homem voltar a enxergar, eu tenho medo que ele volte a ser quem ele era. Cuidado com a bênção. Quando ele tinha a bênção de enxergar, era hora dele estar na igreja adorando, e não soube valorizar. Tem pessoas que querem ser curadas, mas nem curadas podem ser. Porque se forem curadas, vão usar a saúde que Deus deu. Para quê? Para pecar, para errar, para aprontar, para curtir a vida. Escute, cuidado com a bênção. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu me lembro da história que eu vi. De um homem que tinha um sonho de crescer. Assim como muitos aqui têm. Quem tem um sonho de crescer mais? Isso, muito bonito. Tem pessoas que levantam a mão, mas as atitudes dela mostram que não tem sonho de nada. O sonho que tem é de diminuir, porque acha que está trabalhando demais. E não quero crescer não. Assim para mim está bom, pastor, e ponto final. E esse homem tinha um sonho de crescer. Ele entra numa empresa, uma multinacional. E quem tem um sonho de crescer já sabe. Se esforça e se destaca. Ele começa a trabalhar. De repente ele começa a liderar o pequeno departamento que ele estava. E esse homem continua trabalhando e fazendo cursos e mais cursos e reciclagem. Ele está estudando. Ele é promovido. Ele vira o líder de toda a empresa onde ele está trabalhando. Aquela regional era dele. Era como se fosse, ele liderava São Paulo inteiro. São Paulo era ele que liderava. Mas ele não estava satisfeito. Liderar só a capital é pouco. Eu preciso liderar pelo menos a região metropolitana. E ele trabalha, e estuda e faz cursos, sai do país e volta, chega em casa tarde, sai cedo, aquela correria, aquele corre, e ele conseguiu. Agora ele era o líder da região metropolitana, dentro daquela multinacional. Para ele não estava bom. Ele disse: não, eu tenho que ser o líder do estado. Eu vou liderar esse estado. Eu vou ser o número 1 nesse estado. E ele continuou. E provas, e mais provas, e cursos, e mais cursos. De repente, aquele homem chega onde ele queria. Ele é o líder do estado. Mas para ele não está bom. Já são anos e mais anos estudando e trabalhando, e o salário dele era altíssimo, mas não estava bom. Ele disse: eu tenho que ser o líder da minha região, por exemplo, o Sudeste. Eu tenho que mandar no Sudeste inteiro. Eu tenho que ser o líder regional do Sudeste. E aquele homem continuou trabalhando, e estudando, e se especializando. Ele consegue liderar o Sudeste. Mas ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito porque diz um ditado que o saco do ter, ele nunca enche. Você tem que ter mais, e quer ter mais, e quer ter mais. E esse homem estava desse jeito. O saco do ter era furado, sem fundo. E ele queria mais. Ele decidiu estudar mais e preparar mais. Ele se tornou o líder do seu país. Mas para ele não estava bom. Ele descobriu que na empresa tinha o líder do continente, que respondia por toda a região. Ei, sabe o que ele decidiu? É lá que eu quero chegar, é para lá que eu vou. E lá vai ele. E ele ia do jeito honesto. Não pensa que ele ia subornando e enganando para chegar aonde ele queria. Ele fez do jeito honesto. Lá vai ele trabalhando, lá vai ele se esforçando. Ele conseguiu ser escolhido para ser o líder do seu continente.
Aquele homem, quando ele soube, ele ficou tão feliz. Agora ele sabia que dentro daquela multinacional, de nível mundial, ele seria um dos 5 maiores homens da empresa. Eu cheguei aonde eu queria. Marcou o dia que aquele homem deveria dar uma entrevista com o presidente da empresa. Aquele homem se preparou. Um dia antes, lá está ele, se barbeando. Deixar a barba bonita, assim, igual a minha, tá vendo? Ele dá aquele trato na barba. Ele vai lá e dá um trato no cabelo. Faz o pezinho todo alinhadinho. Aquele homem pega o seu melhor terno no guarda-roupa. Aí pega a melhor camisa. A gravata comprada exatamente para aquela ocasião. Um par de sapatos novo. Pega um par de sapato novinho. Coloca, o seu carro está impecável. E lá vai ele dirigindo a caminho da entrevista a qual ele ganharia. Lá vai ele todo animado, é hoje, vai dar certo, eu consegui, eu alcancei, era tudo que faltava. Ele já estava acostumado a passar em entrevistas como aquela. Quando aquele homem, ele vai chegando no local do seu emprego, pontualmente, ele tem um problema porque ele era muito estressado, muito nervoso ao extremo. Ele está seguindo um carro. Ele vai seguindo aquele carro, reclamando, buzinando, e vai reclamando e reclamando. Já está ficando nervoso sozinho dentro do seu carro. Você já viu motoristas assim? Já viu? E bravo, e reclamando. Quando ele vai entrar no escritório, aquele carro também vai entrar no escritório. Sabe o que ele faz? Aquele carro vai para a entrada certinho, devagar, e ele não. Ele vem e decide entrar pela saída. E quando ele vai passando por aquele carro, ele ficou tão nervoso que ele pegou aquele dedo, que não deve ser mostrado para ninguém. Abriu o vidro, mostrou aquele dedo, correu para o local da entrevista. Aquele homem corre para o local da entrevista, e desce do carro, ele entra no elevador, tanto estresse, aquele burro no volante me atrasando, e lá vai ele estressado. De repente ele chega na sala. Quando ele chega na sala, a recepcionista o recebe com muita honra. Lógico, ele era o líder do país, ele era o principal da empresa. Pois não, senhor, seja bem-vindo. Serve-lhe o café, serve tudo e diz: aguarda, o senhor já vai ser entrevistado. E ele está aguardando. Quando a porta se abre, ele vai entrar na sala da entrevista. Quem estava sentado lá? O motorista lerdo. Quem estava lá? O presidente da empresa, que viu aquele dedão dele, que viu aquela arrogância dele, aqueles gestos obscenos. Não preciso dar resposta. Ele jogou toda a sua carreira na empresa fora, exatamente por causa de um gesto. Quando Deus te abençoar, cuidado com seus gestos. Quando Deus te abençoar e te colocar nos lugares que Ele quer, mantenha sua humildade. Porque diante da humildade diante da honra vai a humildade. Você quer crescer? Seja humilde. A humildade e a honra sempre vão dar juntas. Se Deus te honrou, continue humilde. Se Ele não te honrou, continue humilde também, e a vitória será sua, em nome de Jesus. Cuidado com a bênção. Quem pode aplaudir a Jesus? Cuidado. Nós vamos encerrar esta noite orando. E eu quero orar por você, que está correndo o risco de perder a bênção que Deus te deu. Está correndo riscos de perder um casamento também. Está correndo riscos de perder um emprego, de perder a casa, de perder uma amizade. Deus te abençoou, mas você não está sabendo ser abençoado e se manter abençoado. É por você que eu quero orar.
E é com você que eu quero orar. Eu gostaria de levantar um clamor com você. E nessa oração você vai pedir sabedoria para Deus. Ei, seus filhos são uma bênção. Mas se você não souber conviver com eles, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Noé. O vinho, uma bênção para Noé. O vinho poderia lhe trazer muitas coisas boas. Mas ele não soube usar o vinho. Ele bebeu até que ficou embriagado. Teus filhos são uma bênção. Se você souber beijá-los, abraçá-los, tratar bem. Sem essa que esse é o meu jeito mesmo. Ele não consegue dizer eu te amo. Sem essa que esse é o meu jeito. Ele diz eu amo para a esposa, ela já sabe. Ah, seu ogro. Ele não é ogro não, seu cavalo. Hoje você vai arrancar essa ferradura. E você vai aprender que é tão bom você cuidar daquilo que Deus te deu. E tem mulher que é do mesmo jeito. Tem mulher que é bruta. Você ama ele? Ela já sabe. Olha, eu cozinho para ele, eu joguei para ele, é grandes coisas. Hoje você vai sair daqui dizendo que o ama. Pastor, ama mesmo. Cuidado com a bênção. Cuide dela. Cuide da bênção chamada casamento. Seu dinheiro, cuide bem. Não gaste a tua. Quando Deus te abençoa, redobra a sua atenção. O diabo fica irado quando você é abençoado, sabia? Ei, quando Deus te promove na empresa, você já viu como tem pessoas que reagem tão negativamente? Ele não vai conseguir ficar lá. Aí ele vai fracassar. É nessa hora que você redobra toda a vigilância e cuida daquilo que Deus está te dando. Alguém consegue dizer glórias a Deus? Glória a Deus. Fica de pé, de pé. Nós vamos orar.